Olá, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana aqui com vocês, conversando sobre a Palavra de Deus, e estamos com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, para nos ajudar aí na compreensão desta palavra. Tudo bem, ministro? Tudo bem, uma boa noite a todos, aí vocês e a audiência do programa, e rogamos a Deus aí que hoje possamos ser úteis e edificantes para toda a nossa audiência, né? Olha, é verdade, e nós aqui também, não é, aprendemos tanto e essa caminhada, não é, muito gratificante. No programa de hoje, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse um pouquinho sobre o que diz no livro de Colossenses, no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos. Eu vou dar uma lidinha rápida aqui. Sim. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas aí a gente lê e pensa, aqui diz, não é, que nós somos ressuscitados e que nós morremos, mas nós não morremos ainda. Então, como é que é isso? Essa passagem são conselhos de Deus que explica a situação daquele que foi nascido da água do Espírito, que tornou-se filho de Deus por meio da regeneração espiritual. Essa é uma palavra para os cristãos, né? Então, outrora nós não éramos cristãos, mas Deus usou circunstâncias, pessoas, para o Evangelho chegar até a nossa vida. E aceitamos ele. O que é o Evangelho? A boa nova de que Jesus pode salvar pessoas da condenação eterna, né, do julgamento eterno, que jamais escaparíamos se não aceitarmos a Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Quem não confessar que Jesus é Senhor e Salvador, ele não tem salvação. Sua alma será condenada eternamente. Isso é absolutamente a verdade. E nós nos tornamos mortais quando caímos, né? Quando desobedecemos lá, né? No início, lá no Éden, né? O problema todo foi gerado lá naquele primeiro casal, né? E aí a maldição da desobediência caiu sobre todos que estavam dentro daquele primeiro casal, porque todos saíram lá de dentro daquele primeiro casal. Então nós já nascemos na iniquidade e em pecado já nascemos, separados de Deus. Precisamos de uma intervenção divina por meio da lei da verdade divina, que é uma lei espiritual e é imutável. E quando eu disse que já nascemos em pecado, é o próprio Deus que diz em Salmo 51, versículo 5. Aquele que tem uma Bíblia aí na sua casa, por favor, anote e abra sua Bíblia e confira. Salmo 51, verso 5. Para ver a necessidade master que o homem tem é de ser recriado espiritualmente, regenerado por Deus. Ele precisa dessa operação divina para trocar sua destinação futura. Então não adianta a pessoa só fazer o bem e ajudar e fazer doações e ser moralmente correto, nada disso é suficiente. Olha, se as obras salvassem pessoas, as boas obras, os que têm dinheiro seriam salvos, né? Porque eles poderiam dar muitas coisas para todo mundo, fazer muita caridade, muita ajuda. E os pobres que não têm dinheiro, como é que eles poderiam ser salvos? Né? Não tem nem lógica isso tem. Né? Que dirá a verdade nisso. Então, a nossa salvação, ela não é pelas coisas que eu faço,
é pela fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida de uma ressurreição. Porque quando Jesus me recria meu espírito, me regenera meu espírito, eu ressuscitei dos mortos. Eu não vou mais para a morte eterna. Eu não morri, né, mas eu fui ressuscitado com Cristo. Isso é uma questão de figura de linguagem, para que você entenda Sim. a realidade espiritual. Sim. Como se nós morrêssemos para o pecado. Exato. Para as trevas. Bom, morri para a eternidade condenativa. Né? Não sou mais condenado, não sou mais morte, e vou viver agora eternamente com Deus. Então, eu entrei em ressurreição. Isso já é uma verdade imutável. E a pessoa está aqui, não morreu naturalmente, fisicamente, está ali, está caminhando, trabalhando, dormindo, vivendo. Mas a alma dela já recebeu esses benefícios. Então, quando ela tiver óbito ou ser transladada, aí então essa realidade vai se descortinar de que verdadeiramente ela está em ressurreição. Então, é preciso nascer de novo da alma, do espírito e alma, né? E esse processo pela aceitação, então, dessa verdade, aceitação de Cristo e o batismo, que o senhor já comentou outras vezes, né? Qual é o significado disso? Isso tem esse poder, né, de trazer essa novidade para a pessoa, essa purificação da alma, né, pela aceitação dessa verdade e de Jesus Cristo? Essa aceitação é um contrato que você faz com o Criador. Eu saí da tua presença por rebelião, porque foi por isso que nós ficamos condenados e mortos. E agora, em Jesus Cristo, eu tenho a oportunidade de optar individual para voltar para ti. Que isso é importante. Não é mais uma questão coletiva, como foi com o pecado e a queda. Todos foram contaminados. Não, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, eu pessoalmente tenho condições de retornar para a minha posição original. E aí depende só do meu livre-arbítrio e da minha vontade. É uma questão de fé. Então, quando eu recebo o nosso Senhor Jesus e declaro que Ele é Salvador e Senhor, o que eu estou dizendo? Eu me entreguei a Ti. Sim, é o único caminho de volta a Deus, né? Está escrito. Eu vou para onde você está, é isso que eu estou dizendo, e vou viver sob tua dependência eternamente. Com a tua natureza eternamente, porque vai ser trocada a minha natureza no momento que isso acontece. Né? A natureza humana cai fora e entra divino no lugar dela. Mesmo que eu tenha cometido muitos erros, muitos pecados, contravenções, enfim, né, das menores às piores, digamos assim. Não importa o que a pessoa fez. Quando ela chega em Deus e confessa Jesus pela fé, de que Deus providenciou a salvação por meio do Filho, ela já está salva. E aí, não vão examinar quantas obras de caridade ele fez, quantos perdão ele deu, né? Quantas coisas boas ele fez para a humanidade. Não, eu quero saber a tua fé, onde está vinculada. Ou seja, eu vou entregar minha casa para Deus e depois ele vai, né, fazer a reforma aí, né, digamos assim, colocar ela em ordem. Exatamente. Então, isso é um contrato. Tem muitas pessoas que têm sucesso na vida que você ouve as pessoas, sabe por que a pessoa não era ninguém e agora é tão famosa no mundo, vendeu a alma para o diabo. Né? Simbolicamente, nós vendemos para Jesus a nossa alma. Sim, sim. Entregamos para Cristo, né? E Cristo podemos não estar tão famosos, né, no mundo, mas viveremos para sempre. Mas que adianta ser famoso no mundo e perder a sua alma e vai para o inferno a pessoa? Exatamente, as coisas do mundo ficam, né? E a alma? Para onde vai a nossa alma, né? Então, assim, é uma questão de sabedoria, de inteligência também, digo, a busca da salvação. Né?
Só uma pessoa assim que realmente nada conhece sobre Deus e sua origem vai viver com expectativas naturais, né? Porque serão totalmente frustradas no óbito ou no dia do juízo, né? E a alma, o corpo, a alma e o espírito, eles estão interligados, né? Então, há uma dissociação quando isso acontece. Por exemplo, como é que fica o corpo, né? Morre e pronto, né? Se desintegra. E como é que fica o espírito? Ele vai junto com a alma, não é? Como é que é essa associação ou dissociação, né? A Bíblia fala sobre isso, porque às vezes a gente pensa, tá, a minha alma, mas a minha alma vai, eu não vou. É só para, né? Às vezes é mais fácil de compreender, né? Como é que isso acontece. Nossa alma é eterna, nosso espírito também, mas nosso corpo vai ser julgado e vai terminar. Já está julgado. Mas os crentes vão ganhar um corpo novo em glória, né? Como diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Minha alma depende do meu espírito e da minha fé em Jesus para ser salvo. Porque no dia do óbito de uma pessoa que não aceitou Jesus, o espírito dela vai para Deus e a alma vai para a condenação eterna. É isso assim, eu entendi. Então, pois fica difícil, né? Mas depois dos nossos comerciais eu vou pedir que o senhor explique um pouquinho mais sobre isso. Estamos de volta e continuamos a falar sobre o capítulo 3 de Colossenses, do livro de Colossenses, que fala basicamente assim da questão da salvação, né? De como nós podemos viver eternamente, né? Através de Cristo e, enfim, tudo aquilo que, né, o senhor explicou no bloco anterior. Mas aí entrou essa questão, né, de que quando nós morremos, o corpo se desintegra, a carne, né, a matéria, mas que nós ganharemos um novo corpo em glória. Provavelmente, eu creio num outro tipo de matéria mais evoluída, enfim, como Cristo tinha, que era uma matéria que né, transpassava paredes, enfim, né, não como a gente imagina. Mas aí o senhor disse que quando nós morremos, se não tivermos essa salvação, nosso espírito retorna a Deus, mas nossa alma vai para a condenação. Então, como é que acontece essa dissociação? Né? Quem sou eu? Então, eu sou o meu espírito, eu sou a minha alma, eu sou alma, corpo, espírito. Como é que fica isso aí, pastor? Nós somos hoje um conjunto tripartido, né? Gênesis 2:7 explica isso. Nós somos espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O espírito é uma casa, é a presença de Deus que está em nós. Com o negócio do pecado, Deus fechou o espírito para mim não ter acesso ao meu espírito, porque lá está Deus, entende? Então, o Senhor, a minha alma vive, quando resolveu viver em pecado, independente de Deus, a minha alma não tem acesso mais ao espírito, porque o pecado me separa de Deus. Quando Jesus entra através da salvação na vida de uma pessoa, o que acontece? Aquela separação da alma e espírito, ela termina, ela fica um ambiente só. A alma e o espírito fica só um ambiente, tem uma porta entre um ambiente e outro. Só que aquela pessoa tem uma natureza que domina, que governa, que é a natureza dela, humana. Aquilo agora tem que ser trabalhado lentamente, progressivamente, por meio de um esclarecimento de educação mental, para a pessoa negar esse tipo de governo natural, para começar a aceitar a natureza e o governo espiritual. Então, na verdade, eu sou a minha alma. O eu... eu, somos almas viventes. Nós somos identificados como almas por Deus.
e pelo mundo espiritual. E o eu real é a minha alma, é a tua alma. Então, isso que eu gostaria de saber. O espírito, ele é uma ajuda, um apoio divino para o homem ser sustentado, protegido, fomento de inteligência, de sabedoria, para ele viver a vida vitoriosamente através da força divina na Terra. Porque esse é o propósito original de Deus com a criação do homem. É estar dentro do homem e por meio do homem, da alma do homem, se expressar na Terra, nos usando. Sempre esse foi o projeto de Deus. E hoje não é assim, porque o homem se tornou independente, totalmente autônomo, não está nem aí ligado no projeto original de Deus da criação. A maioria das pessoas vive independente de Deus, até os crentes estão salvos com suas almas porque Deus os regenerou, mas a vida natural do dia a dia, eles vivem pelos padrões do mundo e não pelos padrões de Deus. Então, apesar do conhecimento, de todas essas coisas, às vezes, muitos não têm sequer o conhecimento, mas mesmo tendo conhecimento, quantas artes a gente faz, como crianças teimosas, rebeldes, arteiras, fica testando aí os pais, então eu creio que vivemos dessa forma. E ali você leu um versículo ali que se eu sou uma pessoa salva, ressuscitada, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Sim. Por quê? Porque eu preciso completar o esclarecimento mental do plano de Deus, de que eu sou um erro como homem natural e volto para minha posição original, eterna, se eu pender para Deus. Não pensa que Deus vai arrancar o governo egocêntrico da minha vida à força. Ele não faz isso. É por meio de um esclarecimento mental e o homem passa a fazer escolhas, de se tomar decisões, de se inclinar a viver pelos princípios de Deus. Ninguém é obrigado a ser obediente a Deus. Deus expõe uma verdade e diz para ele, aqui tu vai te dar bem, lá tu vai te ralar. Então a gente tem que saber ouvir, Por isso que a direção de Deus. Por isso que está escrito, pensar nas coisas do alto, que é ler a Bíblia, conhecer o propósito de Deus para minha vida, saber quem eu sou, por que estou aqui, quem é Deus, quem eu sou, por que eu preciso de salvação, porque Deus não me fez com defeito de fabricação, Ele me fez perfeito. Então eu tenho que apurar essas questões e descobrir a verdade sobre tudo. Esta frase é uma coisa que eu, assim, pessoalmente uso muito quando estou passando por diversos problemas, dificuldades, que a gente fica sem saber o que fazer, em situações, às vezes, até horríveis, de certa forma, e aí eu lembro disso, pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque elas são momentâneas, passageiras, tudo passa, Então, tem até uma palavra que diz, as nossas leves e momentâneas tribulações, mas no momento que estamos passando não parece leve nem tão momentânea, parecem às vezes intermináveis e intransponíveis, Mas o nosso sofrimento aqui, ele só existe para me migrar de um erro, de umas trevas, de um engano, de uma morte para a vida eterna. Esse sofrimento visa, porque ele nasce desse conflito interno entre Deus e nós, os homens naturais, E a gente precisa migrar para transladar para uma nova vida, que não é a humana nem natural. Então, ninguém tem uma nova vida sem trocar sua natureza. Sim. Por exemplo, quem é cachorro tem uma natureza de cachorro, sempre vai ser cachorro. Por mais que o cachorro tente mudar sua natureza, ele não vai conseguir. Então, eu também, se eu quero independente de Deus, sair
de uma vida de morte para uma vida eterna, eu só preciso de Deus, eu não tenho como sair dessa. Sim. Né? Olha, é verdade. Agora eu estava lembrando, não sei onde, né? Está escrito, mas eu li, né, que no sofrer do homem, Deus visa o seu bem. Então é outra coisa que nós precisamos compreender, não é? Não que Deus seja um tirano e nos faça sofrer, né? Mas a gente mesmo é que faz as coisas erradas, né? E Deus deixa para, eu creio assim, para a gente aprender, né? Um aprendizado, como uma criança que põe a mãozinha lá no forno quente, né? Ou o dedinho lá na tomada, leva um choque, né? Então, eu creio que de certa forma é assim, para aprender. A gente aprende pela dor sempre. Pois é. É bem mais fácil aprender pela dor, não é, do que pelo amor, porque o pai, quando vai permitindo, a criança sempre acha que vai ter uma nova chance, né? Não, vou mudar, um dia eu vou mudar, depois tenta de novo, até que finalmente... Mas dá um choque assim, né, que ela aprende rápido. Já. Nós somos assim, né, crianças espirituais. Bem, Verdade. pastor, nosso programa já está chegando ao final, então peço, né, que o senhor deixe aí o seu recado, a sua mensagem final aos nossos telespectadores. Se você, a respeito do que falamos aqui no programa hoje, abra a tua Bíblia em casa e passe a ler o Novo Testamento. Você vai começar a notar essa migração, vai começar a surgir uma série de dúvidas, assim, em que você vai começar a duvidar das suas convicções, e quando a gente faz isso, a gente descobre a vida de Deus, né? Sim. Então é necessário provocar a mente para uma reflexão através da Bíblia, né? E para ela repensar as suas convicções. E ninguém muda sem saber que está errado, né? Verdade. E quantas vezes a gente pensa que está certo, né? E depois ali adiante vai ver que estava errado. Então assim, né? Esse livro, né? A Bíblia nos ajuda a seguir a direção certa mais facilmente, sem tanta perda de tempo e sem tropeçar e cair e nos machucar tanto, né? Verdade. Bem, pastor, muito obrigada pela sua presença, né? Uma boa noite a todos aí, né? Uma boa semana para todos também. Em nome de Jesus, vamos voltar aí a semana que vem. Deus abençoe a todos. Verbo.